Pedido de demissão e mais polêmica no Corinthians. Vídeo de hoje é do canal do Nicola, traz as últimas do Timão. Preciso te atualizar também sobre uma nova denúncia no Corinthians, agora envolvendo a fornecedora de material esportivo Alvinegro. Para completar, tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1 a 1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera. O Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Bora mudar de assunto e falar sobre outra denúncia no Corinthians. Cada dia uma porrada diferente no torcedor corintiano. De abril a dezembro do ano passado, o Corinthians recebeu 9.062 peças, produtos da Nike, que não foram registrados no sistema. Essa denúncia foi feita por Marcelo Munhoz, que foi chefe da TI do Timão. O que significa não registrar 9.062 peças? Significa que o Corinthians, ou os dirigentes do Corinthians, podem ter feito aquilo que bem entendessem com todos esses produtos. Você poderia repassar, desviar, vender a parte, vender sem comprovação, doar, enfim, algo que inclusive a Álvares e Marçal já havia apontado como algo extremamente grave. E aí um detalhe importante, o Corinthians já vem recebendo uma grana bem superior àquela que está estipulada no contrato com repasse de produtos. De acordo com o contrato atual entre Corinthians e Nike, o Timão teria direito a 4 milhões de reais por ano em peças. No ano passado foram 13 milhões e 200 mil reais. Se essa fosse apenas a única denúncia da era Augusto Melo, tudo bem, mas há uma série de outras. O Augusto é alvo de uma investigação que deve determinar o indiciamento dele e de mais 2 companheiros de diretoria na próxima semana por causa do caso Vaidbet. Tem também uma série de denúncias e contratações, no mínimo esquisitas, nas categorias de base. Lembra daquele episódio envolvendo a compra de colchões da Gazin? Tem mais um fato importante, o cambismo, venda de ingressos com participação, ao que se sabe, de dirigentes do Corinthians, enfim, um verdadeiro caos no Parque São Jorge. Para piorar, na noite desse sábado, o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Mirassol de virada no interior de São Paulo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia aberto o placar, mesmo depois de o Memphis Depay perder um pênalti com o Cavadinha que repercutiu bem mal entre torcedores. Com 2 gols, o Mirassol garantiu a virada, 3 pontos importantes, que colocam o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, especialmente depois de um empate dentro de casa contra o América de Cali na Sul-Americana. Só um registro importante, o Timão não era derrotado de virada após sair vencendo
desde setembro de 2023, a última vez que isso havia acontecido contra o São Paulo no Majestoso. Para falar sobre o Corinthians e um pedido de demissão que colocou ainda mais lenha na fogueira, crise no Parque São Jorge. Dinei, ex-jogador de futebol e observador técnico da base do Corinthians, pediu demissão. Ele anunciou esse pedido via redes sociais, depois de fazer denúncias importantes a Gaviões da Fiel. Você vai lembrar que no fim da semana passada, integrantes da Gaviões estiveram no CT para cobrar dirigentes das categorias de base. Eles haviam recebido denúncias, inclusive, de propinas pagas para a contratação de atletas. Pois bem, essas denúncias partiram do Dinei, que decidiu se demitir de forma oficial e pública. Antes mesmo de se encontrar com o presidente, nessa segunda-feira ele ficou de aparecer no Parque São Jorge para oficializar sua saída. Na postagem que fez nas redes sociais, o Dinei escreveu o seguinte, abre aspas, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam eu não confio. Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho meu presidente, fecha aspas. Essa declaração não poderia vir em pior momento. O Augusto é alvo de 3 pedidos de impeachment. Nessa semana, a Polícia Civil deve fechar o inquérito da investigação Vaidbet e pode indiciar o presidente ao lado de outros 2 diretores em relação à base, um verdadeiro caos. O Corinthians chegou a contratar desde o início da era Augusto Melo 86 jogadores para o Sub-17 e Sub-20. Entre as contratações mais polêmicas, a chegada do filho de um diretor das categorias de base, não, de um diretor da patrocinadora Master, tem contratação de um filho de um executivo de futebol da base, o Alex Brasil, tem contratação de um atleta como lateral esquerdo, só que ele era goleiro até o ano passado. O Corinthians acaba de fechar um contrato profissional com um atleta que foi dispensado da base sem sequer nem estrear, enfim, um verdadeiro caos. Uma confusão atrás da outra e a impressão que eu tenho é de que os dias do Augusto estão contados. Só para completar em relação ao time dentro de campo, derrota por 2-1 contra o Mirassol segue repercutindo mal. Memphis Depay muito criticado por conta da cavadinha no pênalti. Jogadores, cantores, enfim, muita gente se manifestando contra o Memphis por conta do seu comportamento. E aí a saideira, Corinthians se tornou o 4º pior visitante do Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só um ponto conquistado em 12 possíveis. Apenas Santos, Vasco e Juventude têm campanhas piores na condição de visitante. Mandando boa noite perguntando se o Corinthians vai ao mercado. E o goleiro reserva para o Hugo Souza. Vários nomes foram especulados nos últimos dias sobre o goleiro do Corinthians, né? O que dá para contar é que o nome que mais agrada e aquele que cabe dentro do bolso hoje do Corinthians parece ser o Santos. Goleiro que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. O Santos não joga pelo Atlético Paranaense, só jogou uma partida na atual temporada, tá? É alguém que não tem muito moral, tá com pouco espaço por lá. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Santos não deva ser uma operação das mais complicadas. E ele já trabalhou tanto com o Dorival Júnior, quanto também com o Fabinho Soldado. O Dorival é o técnico, o Fabinho Soldado é o diretor executivo de futebol, tá? Agora fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, houve uma promessa feita ao Dorival Júnior de que reforços seriam contratados, tá? Essa é uma verdade, isso aconteceu. Que nível de reforços? Não dá para imaginar reforços de primeiro nível, grandes contratações, até porque não tem dinheiro no Corinthians, vocês estão entendendo toda a dificuldade. E a promessa foi feita pelo presidente Augusto Melo, que não tem nenhuma certeza de que vai estar à frente do Corinthians num curto espaço de tempo. Dá para imaginar que essa semana que vai começar amanhã já é bem complicadinha para o presidente. Se o Augusto for, por exemplo, o Augusto, se ele sofrer, uma derrota, né? Mas se ele for indiciado nessa semana como se imagina, a situação já fica bem delicada para ele. Enfim, acho que a gente tem que guardar cenas dos próximos capítulos e a coisa para o Augusto é bem complexa, tá? É bem difícil. Mas prometeram um ponta, jogador de velocidade pelo lado do campo, prometeram mais um zagueiro que chegasse para ser titular. Há também uma promessa em relação a goleiro reserva e lateral reserva. Mas confesso para vocês que eu quero pagar para ver, tá? Quero entender direitinho para ver se vai rolar todo esse mundo de reforços num clube que passa
por muitas dificuldades financeiras e também instabilidade política. Jogadores do Corinthians podem chegar de goleiro reserva, zagueiro precisa ser titular, tá? Lateral esquerdo os caras não estão cobiçando, até porque hoje o Corinthians tem 4 laterais esquerdos, né? 4. E olha que eu nem estou contabilizando o que parece ser o mais promissor de todos, que é o Denner, jogador que foi comprado pelo Chelsea. Essa é uma clara demonstração de falta de planejamento, né? Vê se vocês concordam comigo. O Chelsea comprou um menino de 16 anos de idade do Corinthians, pagando o pacote total pode chegar a 12 milhões de euros. É o Denner que eu estou falando. E o Denner vai embora só quando completar 18 anos de idade, como manda a legislação, a regra que impera no futebol brasileiro. Pois bem, o Denner, como é que o Denner vai subir para o time profissional do Corinthians, se no time profissional são 4 jogadores disputando a posição? É bem verdade que quase todos não são confiáveis. O Bidu não é confiável, o Hugo não é confiável, o Palácios muito menos, o Angileri é aquele que parece ter um pouquinho mais de qualidade. Nicola, eu vi o Ivan Andrade falando que o Corinthians tem interesse em Kevin Zenon, do Boca Juniors, meio-campista de 23 anos de idade. Gosto bastante do Ivan, um cara muito sério. Chegou a trabalhar lá no Corinthians, saiu de forma, para mim, injusta. Deixa eu só dar uma olhada sobre o Kevin Zenon. Boca Juniors, vamos entender a condição, 23 anos, atacante. 18 jogos e 4 gols. Titular absoluto por lá, esqueçam. Esqueçam, tá? Esqueçam, ó. Os últimos 5 jogos foi titular em todos e marcou 2 gols. Por que eu digo que esqueçam? Porque esse cara, para sair tá avaliado, vamos até dar uma olhada em qual que é o valor de avaliação dele. O Corinthians não vai conseguir contratar jogadores gastando dinheiro, tá? Pelo menos não na próxima janela. Está avaliado em 10 milhões de euros. Contrato até dezembro de 2028. Se está avaliado em 10, você pode ter certeza que o Boca, para fazer negócio, especialmente com o clube brasileiro, ia pedir mais do que 15. Dá para cravar que não vem. Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base. Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como o grande culpado, ou pelo menos o grande alvo, suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como, por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Para falar sobre a chance de Roger Guedes virar reforço do Palmeiras. Logo, o Roger Guedes, que virou ídolo do torcedor do Corinthians e que vive acenando com a possibilidade da volta ao Parque São Jorge. Quem afirma que a negociação entre Roger Guedes e Palmeiras está muito quente é Márcio Espímpolo, jornalista que já passou pela Jovem Pan, entre vários outros veículos, é meu companheiro de Cancelados e tem um programa na Rede TV. O Espímpolo disse o seguinte, abre aspas, o Roger Guedes vai para o Palmeiras. Estou atualizando o que falei 2 dias atrás. E ele já chega para o Mundial, tá? Afirmou o Márcio Espímpolo.
Depois ele comentou que questionou a fonte dele no Palmeiras sobre o acerto entre o Roger Guedes e o Verdão. É algo meio surpreendente. E a fonte do Espímpolo disse, abre aspas, você não percebeu que o Roger Guedes já deu uma alfinetada recente no Corinthians e que o empresário dele está entrando com ação contra o Corinthians? Fecha aspas, essa informação da ação do Pitombeira e também do Roger Guedes contra o Corinthians eu havia antecipado alguns dias atrás aqui no canal. A justificativa do Corinthians e do Paulo Pitombeira é de que essa ação foi feita com o consentimento do clube, para que o Roger e o Pitombeira pudessem fazer parte de um processo de recuperação judicial pelo qual o Corinthians está passando. Guedes, que vive grande fase no Catar, ele defende o Al Rayyan, onde tem 36 jogos, 27 gols e 3 assistências na atual temporada. O contrato dele com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027 e por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras e outra ligada ao Roger Guedes. Ambas asseguram que não existe nenhuma negociação e que o Guedes vai continuar jogando no Catar, onde ganha 5 milhões de reais por mês, salário incompatível com a realidade brasileira. Só para completar, importante contar um bastidor, Roger Guedes, enquanto atleta do Palmeiras, deixou a pior impressão possível. Ele era detestado pelo elenco do Palmeiras por ser considerado muito estrela, muito metido. E dá para dizer também que o Roger Guedes não morre de amores pelo Palmeiras, passagem acabou deixando más lembranças para ele. Bom, tire suas próprias conclusões, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pessoal, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil, claro que a gente tá falando do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ativa também aí o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações, já é? Então é isso. Chega aqui deixando aquele like maroto, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e vamos que vamos com tudo, vamos para cima. Fui!